Olá! Seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Hoje, dentro do tema Gestão de Pessoas, vai estar conversando conosco a psicóloga Rita Rizzi. Ela que é uma especialista em desenvolvimento de carreira, também trabalhou muitos anos com recrutamento e seleção. Ela ocupa um cargo de primeira vice-presidente da BPW, a Business Professional Woman, Associação das Mulheres de Negócios, ali de Bento Gonçalves, e também é coordenadora do grupo de saúde da BPW Nacional. Rita, seja muito bem-vinda aqui ao programa Negócios de Família. Olá, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Rita, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de te pedir para tu falar um pouco da tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Então, eu sou a Rita, para quem não me conhece, né? Hoje eu sou psicóloga, mas a minha carreira começou em outro momento lá atrás. Eu iniciei na área de fazendo a faculdade de administração de empresas e estava trabalhando na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, segui nessa parte por um longo período, né? Foram mais de 20 anos trabalhando com isso, mas em um determinado momento eu senti necessidade de fazer uma transição, né, de carreira e uma evolução, seguindo na área de pessoas ainda, mas iniciei esse desenvolvimento, né, para iniciar na área da psicologia e as carreiras acabaram convergindo, né? Então hoje eu trabalho como psicóloga, estou na área clínica e também eu trabalho com desenvolvimento de carreira que vem na minha história. Agora, falaste que durante muitos anos tu trabalhaste com recrutamento e seleção. E esse, minha percepção, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que é, primeiro, encontrar pessoas e selecionar as pessoas certas para os lugares certos dentro da empresa, né? Como é que tu percebe esse momento de encontrar-se as pessoas certas para os lugares certos dentro de uma organização? Sim, esse realmente é um dos grandes desafios das empresas, ter a pessoa certa no lugar certo. E ouso dizer, né, que eu acho que sempre foi um dos grandes desafios e cada vez mais. Hoje a gente vive num mundo mais globalizado, onde se tem acesso a muitas informações, muitas carreiras, muitas atividades. E isso também acaba tendo uma dificuldade de encontrar, porque as pessoas buscam muitas coisas. As empresas, elas têm que estar cada vez com um plano interno, né? Ter um plano de carreira interno para atrair esses talentos. Mas além de atrair, é importante que ela consiga reter depois essas pessoas. Então temos uma diversidade de informações, uma diversidade de empresas, e o que se faz para reter esse profissional? Então, esse é um dos grandes desafios. Faltam, ao longo desse tempo, né, eu percebia que faltava, muitas vezes as empresas tinham as oportunidades, mas elas não tinham uma mão de obra especializada, qualificada, do jeito que era necessário, né? Então, às vezes a empresa tem que desenvolver internamente e o problema continua. É uma necessidade, às vezes é uma necessidade técnica, e o talento que ele não está pronto para isso, né? Então é uma via de mão dupla, né? O que a empresa pode fazer para reter esse talento, para captar esse talento, e o profissional também precisa se preparar para toda essa necessidade. Esse é um ponto muito interessante, porque cada vez mais existe uma tendência das pessoas serem voláteis no seu espaço de trabalho. Quer dizer, hoje eu estou trabalhando aqui, mas daqui a um mês eu posso estar em outro lugar, daqui a pouco aquela carreira de múltiplos anos que antigamente se fazia, hoje é rara. Até o mercado valoriza pessoas que têm várias experiências em vários lugares. Por outro lado, se eu tenho a minha empresa, eu quero que aquela pessoa fique ali comigo, porque é caro buscar alguém de fora, é caro treinar. Então, tu falaste na questão de retenção, né? Na tua percepção, na tua experiência, seja como recrutadora, selecionadora, psicóloga, administradora e também como alguém que desenvolve carreiras, o que dá para se fazer dentro da empresa que favoreça a permanência das pessoas naquela posição de trabalho? Sim, essa é uma excelente observação, né? Uma excelente pergunta, porque
no passado tinha esse desenvolvimento que as pessoas passavam a vida toda em uma empresa, hoje não é mais dessa forma. Hoje as pessoas buscam conhecer mais, explorar mais, ser atraídas por desafios. Então, tem muitas coisas que fazem o profissional se interessar pela empresa, mas manter ele dentro da empresa é que acaba sendo às vezes o mais difícil, porque essa busca, essa grande variedade de oportunidades faz com que a pessoa também busque novos desafios. As pessoas, às vezes, elas saem das empresas não só pelo salário, mas às vezes é por uma questão de ambiente, por uma falta de um plano de carreira, uma falta de um direcionamento. Não se sentir valorizada. Não se sentir valorizada é um ponto assim. São coisas que poderiam ser resolvidas. Então, é muito importante para a empresa ter esse setor estruturado, ter esse plano desenvolvido, mas deixar isso também claro para os seus colaboradores, aonde eles podem chegar na empresa. E isso começa bem antes também, na hora de buscar esse talento no mercado, buscar esse profissional no mercado. É importante saber o que está buscando e saber para onde essa pessoa quer ir. E esse profissional também, na hora de entrar na empresa, ele tem que fazer uma avaliação, ele tem que entender o que ele quer para a carreira dele, onde ele quer chegar, o que ele precisa para isso, para onde ele quer ir. Porque se essas informações não estiverem alinhadas, quando ele entrar na empresa, ele vai se deparar com a realidade, com a cultura da empresa. Ele não vai permanecer. Então, é uma via de mão dupla. A empresa precisa ter isso claro e mostrar e valorizar esse profissional, mas o profissional também precisa entender para onde ele quer ir, para entender se sim, estão os dois indo para o mesmo lado. É uma questão de autoconhecimento, tanto da pessoa como da organização. E isso é uma coisa interessante, né, Rita, porque tu é psicóloga e certamente tu trabalha com essa questão de autoconhecimento, ajudar as pessoas a se conhecerem. E nós temos dificuldade muitas vezes de nos conhecer. O que dirá as empresas? As empresas, e eu trabalho com consultoria, muitas vezes a gente chega numa empresa e tu faz um diagnóstico e tu apresenta para os gestores, olha, a gente percebeu tal problema. E existe uma negação. Não, isso não acontece aqui. Não, acontece. A gente vê a mesma coisa com pessoas. A pessoa diz, não, mas eu não sou assim. Pois é, mas o mundo te vê desta forma. E aí, com dificuldade de autoconhecimento, é difícil a gente ter pessoas certas no lugar certo, pessoas que se sintam bem nos lugares, né? Não, e realmente é uma observação bem importante, porque as pessoas realmente, quando a pessoa ela não se conhece, ela não pensa no seu desenvolvimento, ela vai entrar nesse ponto da negação. E essa situação que se percebe muito bem colocado por você, né? A empresa nega, mas a pessoa também nega. Então, aí, se a pessoa pensar antes de todo esse movimento, né? Como que se começa um plano de carreira, um desenvolvimento de carreira? O primeiro passo é esse autoconhecimento, é olhar para si, é se conhecer, entender o que se quer, para onde se quer ir, conhecer as suas habilidades e em cima disso, né, traçar esse desenvolvimento. E aí a pessoa consegue, quando ela sabe para onde ela vai, ela consegue criar essa estratégia, o que ela precisa desenvolver para chegar onde ela quer. Mas a empresa também tem que fazer esse tema de casa, ela também tem que ter isso pronto, ela tem que ter estar aberta a escutar o que está faltando, né? Pensando bem nesse exemplo que você coloca. É contratado uma consultoria para fazer esse diagnóstico, mas quando vem o diagnóstico não se aceita esse diagnóstico. Não gostei desse diagnóstico, quero outro. E aí vai até encontrar o diagnóstico certo, né? Mas na verdade não é, até escutar o que estava querendo ouvir, né? Às vezes dói escutar algo que, sim, se pensa que está tudo bem, mas dói escutar algo que não era aquilo que se queria ouvir. Mas aí é que entra a importância de poder se trabalhar, se conhecer. E tem várias formas de trabalhar isso, mas acho que começar por esse interno, começar a olhar para si, entender o que acontece consigo, o que é desencadeado nesses momentos, vai ter a possibilidade de sim ir para esse estratégico, porque isso é um pensamento estratégico, né? Pensar e entender o que tem que fazer para o negócio nem sempre é fácil, mas às vezes dói fazer o que não é fácil também, né? Rita, tu é especialista em desenvolvimento de carreira, a gente estava justamente falando sobre isso, mas na tua percepção, desenvolvimento de carreira é uma responsabilidade da empresa,
É uma responsabilidade do profissional? É uma responsabilidade conjunta? Como é que é esse contexto de desenvolver uma carreira de uma pessoa? Eu acredito que cada um tem o seu papel e a sua importância e a sua responsabilidade nisso. A empresa, ela fica com a parte, sim, ela tem que ter esse plano de carreira, ela tem que saber para onde ela vai, ela tem que ter isso muito construído, que isso vai ajudar no momento da contratação, na seleção do profissional ou na promoção dele e para onde ela vai. Então, isso ajuda o negócio dela. Então, essa é a parte da empresa. O profissional, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que saber no que ele é bom, o que ele precisa fazer para potencializar a carreira que ele quer, então isso é responsabilidade dele. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. No momento em que ele está dentro da empresa, sim, ele vai olhar para esse planejamento e junto com a empresa ele pode construir esse caminho, mas ele antes tem que saber o que ele quer da carreira dele. Então cada um é responsável pela sua parte. No momento em que ele está na empresa é uma construção conjunta. Porque se isso não estiver alinhado, se o profissional entrar na empresa e deixar só para a empresa olhar e se responsabilizar pela carreira dele, não vai funcionar, porque a empresa tem um direcionamento, ela sabe o que ela precisa, mas será que o que ela precisa vai ser o que essa pessoa quer? Então, cada um tem a sua responsabilidade, ela fica conjunta no momento que ele está na empresa, mas não quer dizer que ele vai permanecer sempre na empresa. Quando ele tiver uma outra escolha, ou ele tiver uma outra oportunidade, ou ele pensar em uma transição, uma mudança de área, a carreira ainda é dele. Então, ele também tem a responsabilidade na carreira dele. E a psicóloga Rita Rizzi? Onde é que ela se encaixa nessa engrenagem da construção de carreiras e desenvolvimento de carreiras? É colaborando com as empresas, colaborando com os profissionais, colaborando com os dois? Como é que é o teu trabalho nessa área? Então, isso é interessante, né? Colaborando com os dois, mas são momentos separados. A empresa busca esse trabalho pensando no desenvolvimento do seu colaborador. E aí é pensando no desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de habilidades que são necessárias para a empresa naquele momento. Então, esse é um trabalho, né, que é feito junto a empresas para desenvolvimento dessa equipe, desse time. E na clínica, esse trabalho, então, ele está voltado para o profissional, para aquela pessoa que busca esse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. A pessoa é uma só, embora ela trabalhe o seu lado pessoal ou o seu lado profissional, ela vai acabar desenvolvendo os dois. Então, mesmo que busque, eu vou buscar a parte da psicologia clínica, enquanto ela se trabalha, enquanto ela se conhece, ela também está trabalhando a carreira, né? Então, existem esses dois momentos, o trabalho para a empresa, mas também o trabalho no atendimento das pessoas, nesse desenvolvimento que possibilita esse autoconhecimento, e aí esse profissional, ele pode escolher para onde ele quer ir, sabendo o que é dele, o que é do outro, o que está alinhado com ele, o que está alinhado com esse espaço onde ele está inserido, porque isso também é importante na carreira, né? O que a pessoa sonha, o que a pessoa planeja, ela também tem que estar inserida nesse meio, na nossa sociedade, tem espaço para isso, então é fazer as suas escolhas baseado nessa análise de todos os cenários, mas principalmente no seu interno. O jovem que está chegando no mercado de trabalho, que é altamente conectado com as novas tecnologias, que pensa que o ChatGPT ou o Gemini vai resolver todos os problemas da humanidade, ele está buscando se conhecer mais e desenvolver mais a sua carreira, ou permanecem ainda os hábitos das pessoas mais experiência, com mais antiga? Tem alguma mudança nesse contexto do jovem em termos de construção e desenvolvimento de carreira ou não? É interessante essa pergunta, né? Porque eu acredito sempre que essa soma, essa diversidade sempre vem a agregar. E tem muitas pessoas jovens buscando se conhecer, buscando olhar para si, entender as suas habilidades. Eles vêm cheios de dúvidas porque eles ainda não conhecem o mercado, eles vêm com algumas necessidades, algumas preparações, né, como ingressar nesse mercado, porque eles vêm muito jovens, eles ainda estão saindo de casa, vindo de um mundo mais acadêmico e precisando entrar nesse mercado, mas eles começam a se questionar, e aí eles vão entrar nesse mercado
com essas ideias, com essas inovações. Eu acredito que eles venham a agregar. Claro que precisa de um desenvolvimento, como todos nós precisamos no momento em que entramos. Eram outros períodos, outras épocas, nós estávamos num outro momento, mas nós também precisávamos nos preparar para aquele mercado que estávamos entrando, enfrentamos as nossas dificuldades, e hoje tem sim essa geração muito preparada, que é essa que já entrou no mercado há mais tempo, que ela tem essa geração também tem essa dificuldade, né, de estar se adaptando a todo momento a esse mercado que nós estamos, que muda a todo momento. Então, tem essas duas gerações, né, que vêm, que vão aprendendo, quer dizer, mais, né, em diferentes idades, mas classificando, né, aquela que está há mais tempo e aquela que está ingressando. Aprendemos com eles essa parte da tecnologia e eles aprendem conosco como que é esse mercado e o que eles podem fazer e como eles podem também estar se inserindo, né? Eu acho que ambos têm desafios dos seus momentos. Uma das coisas que, pelo menos na minha experiência, se percebe bastante é uma dificuldade das gerações mais jovens em relacionamento interpessoal. Pelo fato de estarem hiperconectados e muitas vezes ausentes da sociabilização personalizada, quer dizer, de estar de fato com as pessoas e ter uma conexão mais de distância. Muitas vezes essas pessoas não sabem se portar na hora de uma entrevista, não sabem quando ser formais, e isso acaba trazendo um pouco de dificuldade no início de uma carreira profissional. Não sei se tu concorda com essa situação. Concordo, e te escutando, eu fiquei lembrando das épocas de que eu trabalhei muitos anos nessa parte, né, voltado bem a essa parte de recrutamento, né. Era uma dificuldade que eu percebia em todos os anos. Eu acho que eu percebia essa dificuldade, das pessoas que vinham, elas não estavam preparadas para isso. Talvez naquele momento tivesse menos acesso à informação e fosse um pouquinho mais difícil, né? Mas hoje sim, tem essa geração que ela está hiperconectada, ela está muito inserida num outro mundo e ela não está muitas vezes preparada para esse mercado. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe isso numa grande maioria, se percebe também alguns que estão mais preparados, que eles entendem a dificuldade, e isso começa em casa, começa na família também, a preparar essa pessoa para o mercado, né? Saber que o filho um dia vai estar no mercado, então como se trabalha com ele para que ele fique mais seguro, porque é um mundo novo. Entrar numa entrevista para uma pessoa que fica muito conectada, que fica mais no computador, é muito difícil. Essas habilidades, elas são muito importantes, e eu acho que é uma das habilidades que mais precisam ser trabalhadas, e por todos. Tem muitas outras pessoas também que têm essas dificuldades nessa questão de relacionamento, nessas habilidades interpessoais. É uma das habilidades que eu acho que mais valoriza e que mais potencializa também o crescimento depois dentro da empresa, porque é isso que vai te fazer crescer, essa troca com as pessoas, esse conhecimento, essa facilidade em se comunicar. Então é uma habilidade que precisa ser muito desenvolvida, e acho que sim, vem essa geração que precisa potencializar isso. Eles têm habilidades fantásticas, coisas que nós não tivemos naquele momento, mas eles precisam trabalhar isso. Então eu acho que todos, né, podem se ajudar, mas a questão da comunicação, dessa habilidade interpessoal precisa ser melhorada. Rita, tu és dirigente da BPW de Bento Gonçalves e também és dirigente da BPW Brasil. Por que é importante uma executiva, uma mulher, participar de entidades empresariais? O que ajuda isso? Uma excelente pergunta. Eu acho que estar envolvida em atividades que são... A BPW é uma associação de mulheres de negócios internacionais, então ela existe em muitas cidades, em vários países do mundo. Isso nos proporciona a ter esse contato com pessoas de outras cidades, de outros locais, com outras culturas, com pessoas diferentes do nosso meio. Então isso eu acho que isso nos traz muito conhecimento, nos desenvolve, nos desafia também, porque enquanto a gente está inserido numa organização dessas, a gente tem que ter outras habilidades e nos desafiar em outros momentos. É um local onde a gente pode também ter esse networking, mas também a gente se desafia em outros projetos. Na BPW Brasil, eu estou como coordenadora nacional do Comitê da Saúde, então isso me aproxima de outras áreas e me potencializa a fazer esses contatos e desenvolver projetos na área de saúde. Então isso também é gratificante,
relacionado a propósito de vida, a pensar nesse bem-estar coletivo. Então, estar nessas organizações que têm todo esse aparato, né, todas essas possibilidades, nos faz fazer projetos relacionados ao social, nos possibilita estar desenvolvendo isso. Eu acho que nos agrega muito estarmos envolvidos nessas entidades. E temos uma infinidade de entidades que trabalham com isso. A BPW é uma associação de mulheres empreendedoras, e empreendedoras no seu trabalho, empreendedoras na sua empresa, empreendedoras na sua vida. Então isso também nos desenvolve, e essas habilidades que a gente desenvolve nesses locais também nos ajudam nos nossos negócios, na nossa vida, nos nossos círculos, nos faz crescer. Eu conversei aqui com a psicóloga Rita Rizzi, especialista em desenvolvimento de carreiras, trabalhou muito tempo com recrutamento e seleção, é membro da executiva da BPW aqui de Bento Gonçalves. Muito obrigado aí pela nossa conversa, mas eu quero pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui no programa Negócio de Família. Bom, uma mensagem, acho que me ocorre agora, né, o que deixar como mensagem. O quanto é importante a pessoa se conhecer, porque a partir disso ela pode começar a se desenvolver e pensar na sua carreira, seja ela dentro da sua empresa, seja ela dentro de outra empresa. É importante que você saiba para onde você quer ir. E o primeiro passo para isso é começar com o autoconhecimento, que isso vai possibilitar a traçar esse planejamento e se desenvolver. Então isso é importante para a empresa, mas é muito mais importante para você. Então a mensagem que eu deixo para você é: se conheça mais. Muito obrigado, Rita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos aqui no programa Negócios de Família, trazendo um empresário, um executivo, uma pessoa de mercado para tratar desses temas de interesse daqueles que têm a missão de desenvolver os seus negócios aqui no nosso país, em especial aqui na Serra Gaúcha. Se você gostou do programa e você quer ter a sua marca associada ao programa, entre em contato com a produção. Quem sabe você pode ter uma marca aparecendo ao longo de todo o programa aqui conosco. Muito obrigado, nos vemos segunda-feira que vem. Até lá, tchau, tchau!